E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um IV. Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos, casos reais oficiais. E dessa vez eu vou contar o caso de uma influenciadora que destruiu a própria família em frente às câmeras. Uma tiktoker aí que tá bombando aí no TikTok, em várias redes sociais, é uma estrela de reality show e ela realmente fez isso. Destruiu a família, expôs as próprias filhas, tudo isso pra todo mundo ver. Quem quisesse assistir. Esse é o caso de hoje, é um caso bem bizarro, então senta que eu vou te explicar tudinho. Nosso TikTok que expôs as filhas, eu já tô pensando em umas 15 aqui. É, que sempre tem várias, né? Mas é que essa aqui foi sinistra. Mas antes da gente começar, vocês sabem que o like me ajuda muito, então para tudo, deixa o likezinho só pra me motivar a trazer mais vídeos, tá, gente? Não custa nada pra vocês, só o botãozinho do like. Se inscreve aqui no canal também e me segue nas redes sociais, @JeanLuca no Instagram e o JeanLuca no TikTok, Twitter e todo o resto. E bora pra história logo. A história de hoje é de uma família que é envolta aí de várias polêmicas e coisas bem sinistras. E como eu falei pra vocês, o mais bizarro de tudo isso é que todas essas loucuras estão gravadas, estão em vídeos, estão em TikToks, estão por aí e todo mundo conseguiu assistir muitas dessas coisas. Até porque essa família, ela tinha um reality show lá nos Estados Unidos, um reality show bem bombado, inclusive. Então eles ficaram fazendo nome aí pelo mundo todo. Vamos começar então apresentando a protagonista dessa história, a mãe da família, a mãe de todos, Mama June, essa que tá aparecendo aí na tela. A Mama June nasceu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 10 de agosto de 1979. Os pais dela, Sandra e Marvin, se divorciaram quando ela era bem novinha, pra ser mais específico, quando ela tinha 2 anos. Ou seja, ela era uma criancinha quando os pais dela ali se divorciaram. A June, então, passou a morar só com a mãe dela, e a mãe dela meio que não dava muita atenção ali pra ela. Eu acho que é legal a gente entender um pouco o background da história pra gente também ver aí alguns padrões se repetindo em relação à família, enfim. Por conta disso, a Joanne, que é a mais velha de 5 irmãos aí, cuidava da June. Então ela foi muito mais cuidada pela irmã mais velha do que pela própria mãe. I raised June most of her life. Because my mother went from man to man to man. E por mais que a Joanne, a irmã da Mama June, tenha feito o máximo ali pra cuidar da irmã, isso não impediu com que elas fossem aí exploradas e homens e pessoas mais velhas acabassem se aproveitando delas, das meninas no geral. Foi aos 14 anos que a Mama June, ela passou pela primeira gravidez dela quando ela tinha só 14 anos. Ou seja, ela era muito nova. Então, aos 14 anos, ela teve a primeira filha dela, chamada de Anna. Só que como se a história já não tivesse pesada o suficiente, a Mama June, ela ia avisar pro pai da filha dela, né, que estava grávida, e o pai, o tal homem que engravidou ela, ele foi preso. Preso por roubo. Então, ela não conseguiu nem ter ali um apoio, ter um pai ajudando ela a cuidar da filha. Ela foi meio que ali mãe solo, desbravando o mundo e se virando. Por conta da gravidez, a June, ela acabou largando os estudos e ela chegou a cogitar, inclusive, fazer, né, doar a filha dela pra adoção, colocar a filha dela ali pra adoção, pra outros pais poderem adotar e cuidar dela. Mas a mãe da Mama June, a avó, disse que não, que ia ajudar ali a cuidar da criança de alguma maneira, apesar de que, né, a gente viu que não cuidava nem da própria filha, mas enfim. Pra vocês terem uma ideia, o quanto a mãe da Mama June não ligava pra ela e deixava ela ali se virando na vida, ela teve catarata quando ainda era adolescente e ela perdeu a visão de um dos olhos, porque ela tinha uma visão muito, muito baixa de um dos olhos, simplesmente por negligência da própria mãe, porque quando uma pessoa ela é adolescente, ela é uma criança, ela precisa ser cuidada por uma pessoa mais velha, e simplesmente a mãe deixou ela ter as questões e meio que deixava ela se virando. Como a filha dela, Anna, estava sendo cuidada pela avó, porque inicialmente ela queria ter colocado a criança para adoção, porque ela não tinha estrutura, né, e nem idade para cuidar de uma criança, isso de acordo com o que ela comenta. A June, ela saiu de casa, saiu da casa da mãe e foi morar com um cara em um trailer. Então você vê que, na verdade, a história também já começa a ficar mais confusa. O problema é que esse cara, cujo qual ela saiu da casa da mãe pra tentar ter uma vida melhor e morar com esse cara num trailer, ele também era envolvido aí com algumas questões criminosas. Ela começou a ir pra vários relacionamentos extremamente tóxicos, se envolver com caras totalmente envolvidos com essa parte de crime. Então ela começou a não ter um lugar fixo pra morar, porque cada hora ela tava num novo relacionamento e num lugar diferente, longe da filha e longe da mãe, que já não cuidava muito dela. Então é uma situação difícil, ela teve uma vida realmente difícil. E como ela foi aí tendo alguns relacionamentos, aos 17 anos ela engravidou da sua filha Jéssica, aos 21 anos da filha Lauren, e com 26 ela teve a filha mais nova, a Alana. Então aí vocês vão vendo aí o crescimento da família, como Mama June começou a meio que ter várias filhas, o que eu acho já estranho, porque meio que já a primeira filha, ela já
querer ter colocado pra adoção, porque ela não tinha condições, e aí depois ela começou a ter um monte de filha, enfim. Logo que a Alana, a filha mais nova, era bem novinha mesmo, a Mama June começou a inscrever ela, né, colocar ela ali pra participar de vários concursos de beleza, participar desses concursos de crianças mirins, que são muito bonitas e muito simpáticas e muito inteligentes, o que pra mim já é uma coisa bizarra também, porque esses concursos a gente sabe que deixam a cabeça dessas criancinhas, desses adolescentes, extremamente perturbada, né? E logo, bem nova, a Alana foi a primeira da família ali a começar a aparecer na televisão e participar de programas que eram passados aí no mundo todo, que era o programa do TLC chamado Toddlers and Tiaras. É um programa muito conhecido, tem vários memes desse programa, inclusive, e vários memes da própria Alana. Esse programa mostrava um pouco aí dos bastidores das vidas dessas meninas que, né, começavam a entrar em concurso, muito impulsionadas pelos próprios pais. Inclusive, vários pais foram extremamente criticados pelo modo como eles tratavam as próprias filhas, tudo pra conseguir ganhar esses troféus, essas coroas, o dinheiro no geral. Então era um programa bem complicado porque ele recebeu bastante crítica. E tem até uma crítica muito grande que é a comercialização das crianças. Porque no fundo você tá querendo ganhar dinheiro e você tem que fazer coisas pra ganhar dinheiro. Exato. Nesse vídeo, por exemplo, a Alana, ela tá tomando uma bebida chamada Go-Go Juice, que é uma espécie de refrigerante misturado com energético. Então você imagina uma menina tão nova tomando um energético pra ficar mais animada e pra ficar mais enérgica, porque vai participar de um concurso. A lot of pageant moms and people know what the special juice is. Everybody has their different concoctions. Só que assim, gente, a vida da Alana ali sendo exposta, mostrando a relação que a mãe tinha com a filha, colocando ela ali em concursos de beleza e tal. O Chelsea olhou e falou, esse programa está recebendo bastante críticas, estão comentando bastante mal sobre essa mãe aqui, sobre essa família, sobre a relação das duas. A galera está achando uma relação meio bizarra. E o que o Chelsea resolveu fazer? Resolveu fazer um programa sobre a família. Então, não era mais, tinha o programa das tiaras, né, que nem eu falei pra vocês, das princesas de concurso. E aí eles fizeram um programa sobre essa família especificamente. É o que eu sempre digo pra vocês, né, gente? Falar das coisas, né, treta, gera o famoso engajamento. E o programa resolveu o quê? Resolveu engajar com isso, fazer um programa completo, simplesmente mostrando ali o dia a dia, que já dava pra ver que era meio bizarro no programa lá do concurso Mirim. Eles não só abraçaram o cancelamento, como falaram, como gostei. eu posso fazer disso? Como eu posso fazer dinheiro com... Exatamente. E foi em agosto de 2012 que estreou o programa Here Comes Honey Boo Boo. Ou em tradução aí, vem aí Honey Boo Boo. Honey Boo Boo nada mais era que a própria Alana. Era o nome que ela ficou conhecida aí na mídia também, Honey Boo Boo. Essa série, ela mostrava o dia a dia da Mama June com a sua família e a relação também aí com a Honey Boo Boo, que era uma, querendo ou não, uma criança muito carismática. Como a TLC esperava, o programa, ele foi um estrondoso sucesso. Teve aí uma média de 2,4 milhões de telespectadores, o que é muito. Isso por episódio, tá, gente? Então, assim, era um programa extremamente visto. Falando um pouco aí sobre os personagens do programa, né? As pessoas que apareciam nesse programa, a Alana, a Honey Boo Boo, era praticamente o personagem central aí dessa trama. Dessa trama, né? Porque não era uma trama, era a história da vida deles. Ela era a filha mais nova, né? Praticamente o personagem principal, junto com a própria mãe, que também era a protagonista, a Mama June, que era aí o centro também da história. Uma curiosidade é que a família em si tinha meio que um vocabulário próprio, assim. Eles tinham algumas gírias e algumas coisas que eles usavam só entre eles, e inclusive o programa costumava legendar essa maneira deles de falar uns com os outros, porque às vezes não dava nem pra entender, porque era uma coisa muito deles mesmo. You have different names for different parts. I mean, you got tatas, you got a biscuit. The gluteus maximus. Yeah. You got the Fruit Loop. You got the Jiggle Jaggle, Teen Tangs, Weed Whackers, Tic Tacs, Bungalow, which is a butthole. So we have different names for different parts. Uma outra coisa revelada pela série também foi que a Mama June, ela teve o pé dela machucado por uma empilhadeira. Que bizarro. Por conta disso, ela sempre usava meias no programa e, inclusive, ela não deixava nem as próprias filhas verem o pé dela. Até que um dia elas foram gravar na piscina e as filhas pressionaram ali, queriam ver o pé da própria mãe e tal, porque ela tava de meia até ali na parte da piscina. E aí teve essa cena aí toda. A Mama June tinha um problema também que fazia ela espirrar bastante. Então era bem comum ver ela ali nos episódios espirrando bastante, como se fosse uma crise alérgica meio que eterna ali. Ela tinha essa sequência de espirros. E era uma coisa que a galera que assistia achava que era até meio que um meme do programa. So we had a bingo, but we really... we go! Here we go! Here we go!
Além de tudo isso, a Mama June também tinha medo de maionese. E as filhas dela meio que usavam o medo dela o tempo todo pra ficar meio que zoando ela ali, pra elas conseguirem algumas coisas. Enfim, você vê que a família toda tinha uma relação, assim, extremamente saudável, né? Só que não. But the girls, they think it's funny to actually torture me with it. But to me, it's not funny at all. I cannot stand mayonnaise. E assim, agora a gente entra numa parte bem sensível dessa história toda, porque a galera que assistia e acompanhava achava a relação da família toda muito estranha e muito tóxica, e achava... A galera gostava de assistir porque era uma coisa meio bizarra, a verdade é essa. Mas... o público falava mal, mas continuava ali assistindo, mas em todas as entrevistas que a Mama June dava, ela dizia que as filhas e a família dela eram a prioridade da vida dela e que as filhas dela vinham em primeiro lugar. Ela sempre falava isso. E eu acredito que ela falava bastante sobre isso também, que as filhas vinham em primeiro lugar, até pelo histórico dela, né? Que ela mesma foi muito negligenciada pela própria mãe. Então ela queria, de repente, trazer uma imagem aí diferente, mas do que a gente via no programa era um pouco estranho. Tinham relações afetuosas ali no programa também, você ficava, ai, que fofo em alguns momentos, mas tinha umas coisas que você ficava, gente, como que é possível um negócio desse? Enfim. É que também eu acho que tem a questão de que pessoas que não receberam muito afeto, às vezes elas não sabem como serem afetuosas. Dar esse afeto. Então acho que talvez precisa de um tratamento, um psicólogo, alguém pra poder te explicar ali o que seria o que a gente conhece como normal, sabe? O mais correto, né? Enfim. Whatever you do with your kids, make your kids number one. No man, no woman, nothing. Your kids are number one. Over anybody. Priority, yes, a priority. Além de tudo isso, ela colocou todo o dinheiro e todo o investimento ali que ela tinha ganhado com a série, né, com a exposição ali da família, em fundos de investimentos no nome das próprias filhas, o que era uma coisa aí muito legal. A estimativa era de que a família tinha ganhado aí uma média de $50 mil por episódio e que ela ia deixar esse dinheiro aí guardado pra quando as meninas crescessem, completassem aí 21 anos de idade, ela conseguisse, enfim, dar um futuro aí pras próprias filhas. Sobre a Alana, a filha mais nova, como eu disse pra vocês, foi ela própria que batizou ali o nome da série, por conta do apelido que ela tinha aí de Honey Boo. Muita gente considerava ela a melhor personagem ali, com as melhores piadas, com as melhores tiradas, até porque era uma criança completamente sem filtro, né? Falando ali o que vinha à cabeça, e isso não tem como não ser engraçado. A gente via ver como exemplo aí, por exemplo, a Maísa quando era novinha lá no SBT. Não tinha como você não rir com a Maísa, porque é aquela coisa, criança não tem filtro, né? Pega e fala. E a Maísa também era extremamente carismática, extremamente inteligente também. Ai, eu amo a Maísa, gente. Meu sonho de amizade. Eu tenho um crush de amizade na Maísa, mas enfim, isso é papo pra outra hora. E como a Honey Boo Boo era muito carismática, muita gente assistia o show só por causa dela, inclusive. A terceira filha, a Lauren, ela também tinha bastante destaque. O apelido dela era Pumpkin, né? Que significa abóbora. E a Alana sempre descreveu a Pumpkin aí como a irmã mais doida de todas. Que era a irmã, assim, mais loucona. E a Alana, que era a irmã mais nova, ela disse que isso tinha acontecido, que ela considerava a irmã, essa irmã é a Pumpkin, a mais loucona, porque quando ela era mais nova, a Pumpkin, ela foi atingida por um raio. Tadinha. Exatamente. O que acabou deixando ela aí com algumas questões cognitivas. Pumpkin got struck by lightning while she was playing a game system. It was storming. It started lightning. The lightning hit the house. The game system was plugged up. The lightning conducted and zapped. She was electrocuted. Pumpkin's never been the same. She's got her brain fried. E quando começa a somar as coisas, gente, como eu tô falando pra vocês, você vê que a história deles é uma história que parece coisa de filme mesmo. É uma história muito, muito estranha. E um outro momento também que foi muito emblemático na série foi quando ela se assumiu bissexual em um dos episódios. Do I like girls? Check. Do I like boys? Check. I mean, do I like both of them equally? Check. We're very open about the gay and lesbian thing. So for us, it doesn't matter. I mean, no matter what, I mean, I'm gonna be her parent and I'm gonna support her 100%. Já a Ana, como eu disse pra vocês, é aquela primeira filha lá que ela pensou em colocar pra adoção e tudo mais. A Ana era a filha mais velha, que a June teve lá nos 14 anos, como eu contei aqui na história pra vocês. Como eu comentei também, ela foi criada pela avó, mas quando a série ela começou a ser gravada, ela foi morar lá com a Mama June, com as meninas, pra criar ali o conteúdo da série, né? Pra galera ter mais gente ali pra assistir e acompanhar. Até porque ela era parte da família. Até porque, exatamente, ela era parte da família. Até porque a ideia da série era mostrar a convivência da Mama June com absolutamente todas as filhas dela. Como ela se relacionava com cada uma, né? Até porque
com cada filha era uma relação diferente. Quando eles começaram a filmar o programa, a Ana, ela já tinha 18 anos e ela tava grávida. Então, inclusive, em um dos episódios lá da série, a Ana, ela dá à luz a uma menina chamada Caitlyn. Então, também tem uma coisa meio emocionante na série, teve um nascimento, né? As pessoas estavam se apegando realmente àquela família. E, inclusive, a Caitlyn, ela nasceu com um dedão a mais. Isso foi uma coisa, inclusive, comentada e mencionada bastante na série. Oh, look. Oh, look. Look at Baba's hand. Look. Just your hand. It was strange seeing the x-ray because I never seen like of a hand, especially Caitlin's hand, and looking that way the thumb looks, and it's connected to that big old femur bone. Mais tarde na série também, eles mostraram a decisão da Ana como mãe de fazer a filha passar ali por uma cirurgia pra tirar esse dedão a mais, com medo da filha sofrer bullying futuramente. E depois de algum tempo da galera ali acompanhando a vida delas no todo, a Ana também arrumou um namorado chamado Michael, com quem ela casou na 4ª temporada. Eu tô falando pra vocês, gente, é uma série onde você vê casamento, nascimento, as relações ali. Era uma série que realmente, quem parou pra assistir já, se você já assistiu essa série, comenta aqui embaixo. Era uma coisa que você ficava preso assistindo, porque era uma vida muito diferente do que a gente tá acostumado. Ainda mais aqui no Brasil, né, porque além da cultura ser totalmente diferente, enfim, era pra gente, eu acho que era ainda mais diferente. E também tem a segunda filha aí da família, que é a Jessica, conhecida como Chubbs, que é uma das personagens menos comentadas da série, porque ela era muito certinha, assim. Então ela aparece, mas ela não é uma personagem de grande destaque aí na série da Honey Boo Boo. Ela sempre aparentou ser a mais responsável, a que nunca gostou muito dessa atenção da série. Ela sempre ajudava nas questões de casa e ela foi a primeira ali da família a entrar na faculdade. Então ela era aquela mais, assim, focada em ter um futuro além de só aparecer ali na série, enfim, e fazer close. Ela queria realmente ir além. E temos também nessa família toda aí o Mike, conhecido como Sugar Bear, que é o pai da Alana, né, da Honey Boo Boo. Ele não é pai das outras meninas, só da Alana. E nessa época ele era namorado da Mama June, então ele também fazia parte disso aí, né? Que era o padrasto com a relação com as filhas da esposa também, enfim, tinha toda essa história. Ele sempre foi muito reservado também na série, ele não gostava muito de falar, e tudo que se sabia sobre ele era que ele gostava de carro e pesca, mas também não era uma pessoa, um personagem ali que a galera acompanhava muito. É que é meio difícil ser reservado se tem um reality sobre sua família, né? Exatamente. E durante todo o decorrer da série, ele pede a Mama June em casamento mais de 3 vezes, durante o decorrer aí da série. E todas as vezes a Mama June diz não. Ela não casa com ele em nenhum momento que ele pede ela em casamento. Então por aí você também vê que talvez fosse uma relação que ela gostasse tanto, né? Porque se você ama uma pessoa e você tá certo daquilo, você casa com a pessoa. E a Mama June, tipo, não queria casar. Na série, ela dizia que ela não queria casar porque ela não queria ter o peso do rótulo casamento. Porque ela já tinha tido 2 casamentos antes que não deram certo e ela achava que o rótulo era um peso, então ela não queria casar. Não era sobre sentimento, era sobre o rótulo. Isso é o que ela falava na série. Mas eu acho que pra dar um grau ali na série também, as temporadas passando e tal, eles tiveram uma espécie de cerimônia de casamento em um dos episódios ali. Não era bem um casamento, era mais uma coisa assim, mais só uma cerimôniazinha. Que eles colocaram como uma cerimônia de compromisso. Que é basicamente conceito de casamento. Exatamente, mas enfim, mas não queria o rótulo, era um compromisso. Nessa cena tava todo mundo arrumado, eles com vestidos com roupa de casamento, mas eles não assinam papel nenhum. Não tem assinatura nenhuma ali, então casamento no papel não teve, mas teve a cerimônia. E nesse ponto aí parece que a Mama June não queria casar porque ela sabia que o Mike não era muito maneiro. Por quê? Antes da estreia da 5ª temporada, a série ela foi cancelada. Isso porque a Mama June, ela descobriu que o Mike, ele tava ali em vários aplicativos de relacionamento, sites de relacionamento, e que ele traía ela frequentemente. Na descrição dele, no site de relacionamento, tava assim, ó: olá, eu amo pescar e pilotar 4 rodas. Eu gosto de passar o tempo em casa, assistindo filmes, ou com a minha família. Eu amo pântanos, lamacentos, amo pilotar na lama. Também gosto de futebol e beisebol. Que descrição bosta pra você colocar num aplicativo de relacionamento, com todo respeito, né? Porque você não está dizendo só coisas extremamente superficiais. Não que você tem que ser super profundo na sua descrição, mas achei eu não dava match com isso aqui não, mas enfim. Esqueceu de falar que ele era casado também. É, ele esqueceu sua observação, mas tudo bem. E aí ele descreveu também como que seria o primeiro encontro perfeito pra ele nesse aplicativo aí. Ele botou: um jantar romântico, ver um filme, sair pra dançar e só por diversão passar um tempo em casa para te conhecer melhor.
podemos até cozinhar e chamar uns amigos. Gente, como é que ele ia chamar amigo se ele tava traindo a esposa dele? Pois é. E ele não só traía a June com mulheres, como ele traía a June com mulheres e homens. Não que faça alguma diferença, mas ele traía a June com todo mundo. Pelo menos ele era democrático. É, exatamente. É democracia, é isso. Vamos trair com todo mundo, gente. É sobre igualdade. isso. É isso. E ele chegou a trair a Mama June, inclusive com uma das melhores amigas da própria Mama June. E quando as pessoas perguntavam pra ele sobre as traições, ele negava tudo. She's told some people, supposedly anyway, that you've been messing around on the dating websites and stuff. Not you? You definitely didn't do that. Na época, a Mama June só postou nas redes sociais que eles tinham terminado, que eles acharam melhor dar um tempo, não falou muito sobre essas traições, não tinha comentado nada sobre o assunto. Isso porque também a 5ª temporada, a tal temporada aí que tinha sido cancelada, ela já tinha sido gravada até a metade. Então assim, já tinha muito material quando isso aconteceu. O problema é que a June, ela morava na casa do Mike. Então, o TLC ficou meio sem saber o que fazer, porque como é que a gente vai continuar gravando uma série que você terminou com um cara que você morava junto e a casa era dele, e a gente gravava na casa dele, mas agora você não tá mais com ele, então realmente era uma situação meio delicada ali. Nossa, achei estranho eles não quererem monetizar em cima dessa tragédia. Porque era possível também, é. Por conta da TLC não querer recomeçar as gravações do zero, e até por não ter um lugar certo ali, a TLC resolveu cancelar a série, tipo assim, já que a gente não conseguiu resolver isso aqui, vamos cancelar. E depois que a Mama June e o Mike terminaram ali oficialmente, a June, ela foi vista com um ex-namorado chamado Mark, que tinha sido preso em 2004. Um daqueles ex lá bizarros dela que eu falei pra vocês. Chegaram até a divulgar, inclusive, fotos dos dois aí em um quarto de hotel. Mas aí vocês adivinham o motivo pelo qual ele tinha sido preso em 2004? Vocês conseguem adivinhar? Acho que não, porque é bem pesado. Ele tinha a Anna, filha da própria June. Quando foi perguntado ali pra June se eles estavam juntos, ela respondeu o seguinte: isso não é verdade, eu prometo. Minhas crianças são minha prioridade número 1, acima de qualquer coisa. Eu jamais as colocaria em perigo. Elas são a minha vida. Isso foi no passado. Eu larguei ele 10 anos atrás e não voltarei. Só que numa outra entrevista, ela disse sim que chegou a ver o Mark uma vez, assim que ele tinha saído da cadeia. Mas isso porque a Pumpkin, uma das filhas dela, queria fazer ali algumas perguntas pra ele. Isso porque ele criou ela, né? Ele foi um dos caras que criou a Pumpkin dos 2 aos 5 anos de idade. She has open questions that she wanted to know. Why did he leave when she was 5 years old? Why did this happen? Why did that happen? It was a 10-minute conversation that she had with him, and she got her answers. That book is closed. Sobre as fotos lá divulgadas deles dois, da Mama June e o Mark, num quarto de hotel, ela disse que era Photoshop. Falou que era, tipo, montagem. You say this picture's photoshopped? Yes. You know whether you were in that bed or not. You don't need to talk about whether it was photoshopped or not. You know whether... Depois disso, como todo programa gosta de um bafafá, né, uma coisa bem casos de família, a Ana e a avó foram convidadas pro mesmo programa que a Mama June tinha ido pra falar sobre o que elas achavam sobre essa história toda da Mama June tá com o Mark, enfim. You said she was lying about seeing Mark. That she just ran into him coincidentally 2 times. Yeah, because pictures don't lie. Did she just bold-faced look me in the eye and lie to me? Yes, sir. O irmão do Sugar Bear, gente, é aquele que traiu ela lá no aplicativo de relacionamento. Pois é, ele foi também num programa aí e disse que sim, viu a June junto com o Mark, com esse tal desse Mark aí. Que viu sim, ele era irmão do marido dela na época e tal, que ele viu. With your own eyes, have seen Alana curled up in bed with Mark? And June, yes. They were both in the bed. Where? North Carolina. We went up there that same week. Por conta desse bafafá todo, gente, o irmão do Sugar Bear, que é conhecido como Poodle, ele deu entrada no pedido de guarda da Alana, da Honey Boo Boo. Isso porque o Sugar Bear, ele não tinha condições financeiras, ele tava com uma estabilidade financeira muito grande, ele não tinha como bancar a própria filha, então o irmão dele falou, não, eu tenho condições aqui, eu vou bancar a sua filha até você estar bem pra poder sustentar a sua própria filha, então ele tentou pegar a guarda ali da Honey Boo Boo. Vocês veem, gente, que a história é um bafafá de família, entendeu? Acho que tá dando pra acompanhar, mas se alguém tiver perdido aí, qualquer coisa bota aqui nos comentários. Mas é uma história de novela mexicana. O problema é que todo mundo no começo tava achando que o Poodle, né, o irmão do Sugar Bear, ele queria ajudar a Alana, né, a ter uma vida mais estável, porque querendo ou não, né, a Mama June tava aí tendo um relacionamento com um cara meio esquisito e tudo mais, mas foi descoberto que o Poodle, ele estava falando com o TLC pra eles fazerem um programa com a Honey Boo Boo junto com o Sugar Bear, ou seja, mostrando ali a vida do pai com a filha e ele ali no meio também, né, que ele é irmão do cara, também queria aparecer ali. Então era tudo meio que uma coisa pra farmar dinheiro e pra fazer ainda mais fama.
Olha que bagulho tóxico. Muita gente, obviamente, começou a ficar em dúvida se ele queria guarda por preocupação ou por interesse. Em ganhar o quê? Dinheiro, porque sabíamos aqui que se eles ganhavam $50 mil por episódio, era um bagulho lucrativo, né, gente? Não tem que falar. E as coisas não iam nada bem pra Mama June. Porque além de tudo isso estar acontecendo, ela tá numa relação tóxica ali que ela não tava assumindo que tava, e até as próprias filhas meio que contra ela. A Ana, a filha mais velha lá, a primeira filha, processou a Mama June pedindo $200 mil referentes à participação dela na série que a Mama June nunca repassou pra ela. Lembra lá no começo que ela tinha conta pras filhas e tal? Aparentemente, ela deu uma pegada ali no dinheiro e não repassou o dinheiro pra própria Ana, que tava na série, que já era mais velha, que teve um filho lá na série, enfim, que aconteceu aquele bafafá todo, então ela participou e ela não ganhou nada. A June ficava alegando ali que tava guardando o dinheiro pro futuro e tudo mais, e que em algum momento ela ia dar esse dinheiro aí pra Ana, mas a Ana não queria que ela ficasse guardando esse dinheiro. Ela queria receber o dinheiro, ela participou, ela já era mais velha, ela queria o dinheiro dela. Anna has some struggles that she needs to deal with herself. And needs to stop being, I'm not trying to mean stop being so selfish, and it's not all about her. Are you hopeful that things with Anna will get better? What needs to happen? You know, honestly, Anna needs to grow up and realize that it's not all about her all the time, and, you know, that's just real. Depois disso, a Ana e a mãe ficaram um tempão sem se falar. Parecia até que tinha, tipo, cortado laços mesmo, que tinham renegado ela da família. Até porque, em um vídeo, a Jessica, ela disse que ela era a filha mais velha da Mama June. Na verdade, a Jessica não era a filha mais velha era a Ana, mas a Jessica disse isso parecendo que a Ana nem existia. Well, hey guys, my name's Jessica and I'm June's oldest daughter. E assim, com todos esses bafafás acontecendo, a série ela foi oficialmente cancelada em 2014. Depois disso, a primeira vez que a Ana e a June foram vistas foi em 2021, ou seja, elas ficaram um belo de um tempo aí sem se falar. Então o negócio realmente foi complexo. E lembra quando eu falei pra vocês, lá quando eles estavam gravando a 5ª temporada, que eles tinham alguns episódios gravados e que aí pararam a gravação por conta do lance da traição e tal? Lembra dessa história toda? Pois é. 3 anos depois, em 2017, a TLC resolveu soltar os episódios gravados. Esses episódios que nunca tinham sido exibidos. Em um especial chamado Honey Boo Boo, os episódios perdidos. Como se o caos da família já não estivesse instaurado o suficiente, a TLC foi lá e, tacou os episódios de uma época que a família estava conturbadíssima. E nesse mesmo ano que o TLC soltou esses episódios aí dessa temporada, esses episódios perdidos, a Mama June, ela estreou um outro reality chamado Mama June From Not to Hot. Tipo, meio que Mama June do nada pra quente. Tipo, como se ela fosse ter ali um makeover, sabe? Como se ela fosse melhorar a aparência física dela, enfim. A primeira temporada dessa série, inclusive, era focada nisso. Era focada na perda de peso dela e nas coisas que ela ia fazer pra ter uma aparência melhor entre muitas aspas, porque assim, é muito subjetivo isso, mas era a ideia da série. O Sugar Bear também apareceu nessa série aí específica da Mama June. Sugar Bear é o, né, o marido, pai da Lana, né, aquele marido que traiu ela e tal. Ele também aparece. E a esposa do Sugar Bear, inclusive, é colocada como vilã aí nessa série, porque ela meio que criticava a Mama June várias vezes na série, e aí colocaram ela como a vilã da série. Meio que uma novelinha mesmo. Nessa nova série, o público também acompanhou ali mais o crescimento da Jessica, né? Que teve ali o primeiro namorado, a primeira gravidez dela aos 17 anos, enfim. Também mostrou um pouco ali da vida da Jessica, que não era tão mostrada ali na outra série. Na segunda temporada, a filha e o cara que ela tava junto, né? A Jessica e o marido, eles se casam. E a Mama June arranja um novo namorado chamado Gino. Um novo cara aí aparece na vida da Mama June. Só que essa segunda temporada, gente, ela parecia muito roteirizada. Se a primeira já era muito estranha, essa então era pior ainda. Porque tinha literalmente uma estrutura de novela, sabe? Com, tipo, vilã específica, mocinha, uns acontecimentos que claramente não aconteceriam na vida real. Como, por exemplo, essa cena onde as duas usam o mesmo vestido, tipo... Não ia rolar isso. É que eu acho que tem alguns realities que, beleza, começa com uma proposta legal, só que a vida de todo mundo é chata. Depois Ninguém se perde. tem uma vida super legal. Ninguém, gente. E aí, gente. tipo assim, você tem que forçar a coisa e vai pro caminho errado. É. E tem até o trecho aí dessa cena ridícula, gente, desse negócio dos vestidos aí. That is adorable on you. I think it looks way better on me. E a história da Mama June parece que acabou se repetindo, porque esse Gino, o atual namorado dela na época aí, também acabou traindo ela. Só que nessa época ela estava com uma dependência, né, de substâncias aí, e também uma dependência emocional muito grande desse cara, porque ela meio que perdoou todas as traições, e a série mostrou um pouco aí desse lado. E no final da terceira temporada, a Mama June, ela acaba sendo presa por porte de droga.
Como ela saiu pagando fiança, né, a 4ª temporada, ela continuou acontecendo, só que com o título Mama June, Família em Crise. É que pra mim, é muito surreal o fato de você tá vendo que a sua vida não tá nada boa, que tem um monte de coisa à sua volta acontecendo, que a sua família inteira tá sendo dissolvida e destruída, e você continuar fazendo da sua vida, que já não está nada boa, entretenimento pras pessoas. Você tá no fundo do poço, fazendo as pessoas assistirem isso e... Que incrível. Pra mim isso é muito bizarro. Pra mim isso é quase uma vibe meio Jogos Vorazes da vida real, sabe? Você assistir um negócio que não deveria ser entretenimento, mas já passou do nível de entretenimento. E é bizarro saber que esse programa ele teve audiência e que as pessoas estavam dando audiência pra isso, sendo que o programa nada mais era do que a Mama June vendendo tudo que ela tinha pra continuar alimentando o vício dela em drogas. E tudo isso sendo abertamente televisionado e mostrando todo o drama de uma pessoa passando por um vício. Mike, look, I just got a text. Yeah? It says, oh my God, look on social media. Mama June is selling everything in her house, all the girls' stuff. Check it out. Oh my God, she looks awful. Tooth missing, hair all messed up. E foi revelado mais tarde que, inclusive, uma das únicas coisas que ela não vendeu foram os troféus, né, que a Alana, a Honey Boo Boo, tinha ganhado ali nos concursos de Miss que ela tinha feito, naqueles concursos mirins e tudo mais, que isso foi uma coisa que a Mama June não vendeu. Was the only thing that she actually kept that maybe meant something to her, which, okay. Those are your trophies. That's it. That's it. That was it. She didn't sell me. A coisa, gente, ficou tão séria, e isso tudo sendo exibido numa série, que as próprias filhas, elas tiveram que sair de casa e morar em um hotel, porque a vida delas estava em risco por conta do vício da Mama June. E aí, no final da 4ª temporada, a Mama June, ela aceita ir pra uma reabilitação, ela vai pra uma reabilitação, mas ela foge logo alguns dias depois. Na 5ª temporada, ela é presa por posse de crack e condenada a fazer 100 horas de serviço comunitário. E pra mim é tão bizarro falar isso, porque a série continuou na 5ª temporada. Ela sendo presa, ela continuando no mundo das drogas. Tipo, é tão surreal isso. E eu acho que até leva uma romantização de uma coisa que, assim, que deveria ser... Cara, não, sabe? Que não tem só cabimento, não, né? Ela também prestou queixa contra o Gino por doméstica, mas também retirou logo alguns dias depois a queixa. Os dois, então, se separaram em 2021, até que a June, ela começou a namorar o Justin, um cara que ela conheceu aí no TikTok e que ela se casou em março de 2022. Porque ela cresceu bastante aí no TikTok, a galera gosta de acompanhar a vida dela aí no TikTok, já que não tem mais as séries, né, enfim. E quando isso aconteceu, né, quando ela fez esse casamento aí com esse cara que ela conheceu no TikTok, ela meio que largou as filhas de mão mesmo. Ela passou, inclusive, a guarda da Alana pra Jéssica, pra outra filha dela, de maneira definitiva. Meio que ela realmente passou a guarda. O que prova ali que muitas das coisas que ela falava na série sobre colocar as filhas em primeiro lugar e tal, não era bem verdade. Era muito mais do que ela falava e não o que acontecia. Porque palavras, né, vão ao vento, quero ver ação. Mas o fato é que a Mama June, ela se relacionou com caras com um histórico bem pesado, né, que foram presos várias vezes, e ela também teve o histórico aí dela em relação aos vícios, e como ela colocava a exposição que ela fazia de toda a família dela e de todos os problemas que aconteciam. Eu acho que todas essas pessoas, elas devem estar com sequelas de tudo isso que aconteceu e de toda essa exposição em cima de coisas extremamente delicadas que aconteciam com eles. E assim, eu acho que não tem muito como defender a June, entendendo como todo o histórico da família aconteceu, como todas as coisas aconteceram. Claro, vendo a história de vida dela, a gente viu que ela teve sim um histórico de vida difícil também, a gente não pode dizer que não, mas é muito complicado quando você observa que ela realmente quis fazer uma espetacularização da vida e dos dramas das próprias filhas, dos dramas que ela tava vivendo, e dramas que não eram um draminha, gente, coisas pesadas. Acho que o fato dela ter tido uma criação difícil com a mãe dela fez ela acabar repetindo isso com as próprias filhas dela, e acho que a gente consegue ver isso desde o comecinho dessa história toda. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês conheciam a história toda da Mama June, da Honey Boo Boo, da família como um geral? Comenta aqui pra eu saber. Eu quero também que vocês deem a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa história toda, se vocês acham um absurdo realmente tudo isso que aconteceu. Pra mim é muito bizarro imaginar que a TLC também acaba sendo um pouco responsável por tudo que aconteceu com essa família, porque eles ficaram expondo essa família a tal ponto. Claro, eles deram as autorizações, eles venderam a imagem deles, mas você sabendo que tem tanta coisa bizarra acontecendo com uma família, que a situação tá tão estranha, e você continuar ali
colocando dinheiro, dando dinheiro pra uma pessoa que tá com um problema em vício, pra mim é algo muito bizarro também. Mas eu quero saber a opinião de vocês, que essa história tem muita reviravolta, como eu falei pra vocês, altos e baixos aí, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E pode também botar aqui nos comentários ideias de outros IVs, outras histórias que vocês querem ouvir aqui também no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês, até o próximo IV e tchau. Até o próximo IV não, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, que a gente não sabe se é IV, Tem muita né? coisa legal no canal. Ah, agora tem muita coisa nova, gente. Vem Acompanha aí. que vem aí, já está acontecendo. Beijo, tchau.